Nós queremos cumprimentar a toda a juventude presbiteriana dos mais diversos rincões da pátria brasileira. Que Deus abençoe você, jovem, e que você continue sendo o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós estamos celebrando esta data tão significativa na história da nossa juventude presbiteriana, num tempo tão difícil, quando uma pandemia assola o Brasil e o mundo, trazendo um transtorno profundo na área da saúde pública e, ao mesmo tempo, uma das mais agudas recessões econômicas dos últimos tempos. É nesse tempo de crise, é nesse tempo de dor, é nesse tempo de lágrimas, é nesse tempo de luto, é nesse tempo de grandes convulsões sociais, aqui e ao redor do mundo, é que você, jovem presbiteriano, é convocado a agradecer a Deus. E é por isso que eu trago à sua memória esclarecida o texto de Marcos, capítulo 14. Peço que você, na sua casa, abra sua Bíblia comigo, acompanhando esta leitura. Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 14. E esse texto vai trazer para nós o relato de um episódio marcante no ministério do Senhor Jesus Cristo. E está escrito o seguinte, Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto é tão claro nesta passagem. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. Aqui em Marcos somos informados que as autoridades, os principais sacerdotes e os escribas procuravam orquestrar, urdir contra Jesus para prendê-lo à traição e matá-lo depois da festa. Mas Mateus, que relata também este mesmo episódio, olha o outro lado da moeda, porque Mateus diz que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem alertou os seus discípulos que ele seria traído, que ele seria preso, que ele seria morto. Então aprendemos já de imediato que os homens podem orquestrar, conspirar, mas é o propósito de Deus que é estabelecido. Quem tem as rédeas da história em suas mãos é Deus. E mesmo quando a crise chega, mesmo quando a crise se instala, mesmo quando a injustiça parece estar com as suas bandeiras desfraldadas, é o propósito soberano de Deus que prevalece. É digno de nota que enquanto as autoridades judaicas planejavam, urdiam e orquestravam nos bastidores do sinédrio judaico
a prisão e a morte de Jesus, ali bem perto, na aldeia de Betânia, pouco mais de 10 quilômetros de Jerusalém, uma família preparava uma festa para Jesus. A Bíblia diz que este jantar, ou esta ceia, aconteceu na casa de Simão o leproso. E diz a Escritura que, enquanto estavam todos à mesa, Marta servia, Lázaro recém-ressuscitado, assentado à mesa com Jesus. Vem uma mulher, que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, não mencionam o seu nome. Mas o registro de João 12, que é também paralelo a esses textos, diz para nós que esta mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E enquanto Jesus está reclinado à mesa, ela vem atrás, por trás de Jesus, com um vaso de alabastro, cheio de um preciosíssimo perfume, de nardo puro. E ela então quebra este vaso e derrama todo este perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. E esse perfume vai escorrendo pelo corpo de Jesus, chegando aos seus pés. E ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata dos discípulos, especialmente Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo, reclamando com ela: isso é um desperdício, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, mas Jesus sai em sua defesa dizendo: deixai-a, não a molestais, ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela ungiu-me antecipadamente para a sepultura, e eu vos digo que em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Portanto, deste episódio eu quero aqui extrair algumas lições para o nosso ensino, para este preito de gratidão a Deus, neste tempo oportuno das festividades de aniversário da nossa mocidade. A primeira coisa que eu aprendo com esta jovem chamada Maria é que a sua biografia está relacionada com a sua caminhada sempre na presença de Jesus, aos pés de Jesus. Essa mulher só aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. Em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. Em João 11, aos pés de Jesus para chorar. Aqui em Marcos 14, aos pés de Jesus para agradecer. Hoje nós temos muito que agradecer. A belíssima história da juventude presbiteriana, que sempre estiveram na vanguarda de um trabalho bonito, de uma coragem audaciosa, de uma agenda proativa no reino de Deus, de um auxílio eficaz nas suas igrejas locais, nas suas federações, na sua confederação. E hoje estamos aqui para agradecer a Deus, e com Maria vamos aprender alguns princípios. Primeiramente, note comigo, no versículo de número 8, quando está escrito: ela fez o que pôde. E quando eu leio esse texto, eu sou desafiado a perguntar ao meu coração: será que eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Você tem feito para Jesus o que você pode? Porque às vezes nós até fazemos, mas fazemos relaxadamente, descuidadamente. Às vezes até fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes até fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Ela fez o que pôde. Eu gosto muito de estudar a história da igreja, porque penso que a história é nossa pedagoga. E vem à minha memória a história de irmãos queridos do passado, que passando momentos difíceis, momentos
de angústia, como os morávios na Alemanha. Eles começaram uma reunião de oração no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, com Ludwig van Zinzendorf. E aquela reunião durou 100 anos ininterruptamente. E eles foram uma geração tão comprometida com a obra de Deus, que muitos, sendo pobres e não podendo contribuir para a obra missionária, vendiam-se como escravos, para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para passar o resto de seus dias ali, levando a eles a esperança do Evangelho. Quando eu leio algo assim, eu pergunto ao meu coração: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. A segunda lição que você pode aprender desse texto é que Maria, além de fazer o que pôde, ela fez o seu melhor. Note comigo, por favor, o versículo 3. Ela vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. E dentro desse vaso tem um perfume que é chamado em grau superlativo de preciosíssimo. Mateus nos informa que esse vaso está cheio. E João nos informa que dentro desse vaso que está cheio tem uma libra de perfume. O que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, nesse vaso ornamental, tem um perfume preciosíssimo de aproximadamente meio litro, meio quilo de perfume. Mas esse perfume, ele é feito, diz o texto, de nardo puro, essa era a essência. E essa essência não tinha em Israel. Na época, essa essência só tinha na cordilheira do Himalaia, extraída de um arbusto seco e moído, transportado em lombos de camelos. Era não só um perfume caríssimo, mas raríssimo, que não se comprava numa loja de perfumaria. Este perfume era comprado gota a gota, grama a grama e acondicionado nesse vaso ornamental de alabastro. E então, esse perfume era tão precioso que ele foi avaliado em mais de 300 denários. Agora pense comigo que um denário era o trabalho de uma pessoa durante o dia todo, era o salário de um trabalhador. Se naquele vaso tinha pouco mais de 300 gramas de perfume e foi avaliado em mais de 300 denários, significa que cada grama valia um denário. Era como se Maria trabalhasse um dia inteiro para comprar 1 grama desse perfume, uma gota desse perfume. Portanto, era algo caríssimo, raríssimo, preciosíssimo. E ela, quando chega, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela não quer reter para si nenhuma gota. Ela quer colocar tudo o que tem e o melhor que tem a serviço de Jesus. Maria me ensina que eu não posso dar para Jesus o resto, a sobra, aquilo que não me custa nada e aquilo que não tem nenhum valor para mim. Eu preciso dar para Jesus o meu melhor. Mas há uma terceira lição aqui. Maria não apenas fez o que pôde e deu o seu melhor, mas ela fez isso de forma sacrificial. Talvez você pergunte como uma moça de uma família pobre, de uma aldeia pobre, de uma nação pobre, investe tanto dinheiro num frasco de perfume. Na verdade, você só consegue entender esse texto se você consegue entender a cultura judaica. Na cultura judaica, quando uma moça ela começava a sua juventude, e isso aí por volta de 12, 13 anos, ela já começava a se preparar para as suas núpcias, para as suas bodas, para o clímax da sua felicidade humana. E ela ia comprando esse perfume com as suas parcas economias, e ia guardando isso pouco a pouco, pois ela estava reservando esse perfume para o dia mais feliz da sua vida. E ela abre mão,
E como preito de gratidão pelo grande milagre que Jesus operara na sua família, ressuscitando o seu irmão Lázaro, ela coloca a serviço de Jesus e para ungir o Senhor Jesus, todo esse perfume de forma sacrificial. Eu pergunto a você agora, jovem, o que você tem feito para Jesus, que poderia receber o selo, a marca, o emblema de algo sacrificial? Maria fez o que pôde, Maria deu o seu melhor, Maria fez isso sacrificialmente. Mas há uma quarta lição que eu quero destacar. Maria fez o que pôde, o seu melhor e de forma sacrificial, apesar das críticas. É o que você pode notar com clareza nos versos 4 a 6. A primeira coisa que aconteceu é que os discípulos ficaram indignados contra ela. Os discípulos eram uma liderança e poderiam e deveriam estar felizes com o exemplo dela, até mesmo imitando o comportamento dela, mas eles foram tomados de indignação. Perderam a compostura emocional. E mais do que isso, em segundo lugar, diz o versículo 5, que eles murmuraram, mas não murmuraram, eles murmuraram contra ela. Terceiro, versículo 6, diz que eles a molestaram, e essa é uma palavra muito pesada, que dentro da cultura brasileira contemporânea é um crime. Então, aprenda uma lição importante aqui. Eu não conheço, na minha jornada de vida cristã, nenhuma pessoa que tenha se levantado para fazer a obra de Deus sem receber críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com o seu nome do que com a glória de Deus. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com o seu ego do que com o trabalho de Deus. Se você, jovem, está fazendo a obra de Deus, está sendo criticado, continue fazendo a obra de Deus. Se as pessoas estão indignadas contra você, continue fazendo a obra de Deus. Se as pessoas estão murmurando contra você, continue fazendo a obra de Deus. Se as pessoas estão molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não pode perder o seu ânimo, nem sua motivação, nem seu foco, porque você está sendo criticado ao fazer o que você pode, ao fazer o seu melhor, ao fazer de forma sacrificial. Faça, e faça apesar das críticas. Mas ainda, esse texto tem mais uma lição que eu gostaria, uma das outras lições que eu gostaria de destacar com você. É que Maria fez com o único propósito de agradar o Senhor Jesus. Aqui tem um ponto sensível, e é João que nos ajuda a entender esse ponto no capítulo 12, quando ele relata esse episódio. É que Maria enxuga os pés do Senhor, com esse perfume que vai escorrendo pelo seu corpo, enxuga os seus pés. Você, para entender bem isso, precisa conhecer mais uma vez a cultura judaica, porque hoje uma mulher enxugar os pés de alguém com seus cabelos é apenas um gesto de humildade, de serviço. Porém, naquela época, dentro daquela cultura, uma mulher nunca soltava os seus cabelos em público. Era um gesto que, de certa forma, podia ser censurado como uma falta de compostura moral, comprometendo até mesmo a lisura do caráter desta pessoa, desta mulher. Mas o que me marca nesse texto é que Maria não está preocupada com o que as pessoas vão pensar. Maria não está preocupada se o que ela vai fazer vai ferir a susceptibilidade de alguém. Maria só tem um vetor que move o seu coração, que rege a sua conduta, é agradar ao Senhor Jesus.
Por isso ela foi criticada, por isso as pessoas ficaram com raiva, por isso as pessoas murmuraram, por isso as pessoas chegaram até a molestá-la, mas ela permaneceu aos pés do Salvador, porque ela tinha um único propósito, era agradar ao Senhor Jesus. Às vezes na igreja, corremos o risco de tentar agradar muita gente. Às vezes até na nossa espontaneidade de adoração, a gente fica preocupado de se você fecha os olhos, você é piega, se você chora, você é um manteiga, se você levanta a mão, você é alguém que não tem uma postura adequada para o culto público. Então de repente você fica olhando para aqui, olhando para ali, olhando para acolá, e você fica com medo de tanta gente que você às vezes não para perceber que o seu propósito principal é agradar ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que você está liberado para desagradar as pessoas, mas a pergunta que eu faço é: o que você está fazendo? Com que propósito você está fazendo? É para agradar a Jesus? É para que Ele seja glorificado? É para que Ele seja honrado? Maria fez só para agradar ao Senhor Jesus. Mas deixa eu extrair desse texto mais uma preciosa lição. Maria fez não só a pessoa certa, porque fez a Jesus, mas fez no tempo certo. Confira comigo, por gentileza, versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Eu acho isso magnífico e eu gostaria de pedir sua vênia para trazer aqui um cenário, outro cenário, de outras mulheres. O Evangelho de Lucas, ele dá uma ênfase muito grande ao trabalho das mulheres, à importância das mulheres no reino de Deus. E no capítulo 8, Lucas relata o fato de 3 mulheres, mas muitas outras mulheres, eu não sei quais são as outras, mas Maria Madalena, Joana e Susana, com os seus bens materiais, juntamente com essas outras mulheres da Galileia, andaram com Jesus e os seus discípulos na sua itinerância pelas cidades e aldeias da Galileia. Haviam muitas cidades e aldeias na Galileia. Alguns chegam a dizer que tinham mais de 200 cidades e aldeias, pequenas aldeias. E Jesus, de cidade em cidade, ia pregando no seu trabalho itinerante. E essas mulheres iam prestando assistência a Jesus. Alimentação, hospedagem, logística, no seu trabalho itinerante. Quando Jesus subiu para Jerusalém, essas mulheres subiram com ele, conscientes de que ele estava subindo para ser entregue nas mãos das autoridades, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Diz a Escritura que quando Jesus foi crucificado, só tinha João lá presente, os outros discípulos todos fugiram acovardados, mas essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente, mas essas mulheres estavam lá vendo onde e como Jesus foi sepultado. Quando termina o sábado, essas mulheres correm no mercado para comprar perfumes e retornar no primeiro dia da semana para ainda mais terminar o trabalho que possivelmente foi corrido demais, mal feito demais, e elas não queriam que esse trabalho fosse mal feito, então elas retornam no primeiro dia da semana com perfumes para ungir o corpo morto do Senhor Jesus Cristo. Quando elas chegam, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem e o anjo pergunta para elas: mas o que vocês estão fazendo aqui, procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá adiante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Mas o que significa isso? Estas mulheres receberam a seguinte mensagem do anjo: vocês vieram trazer perfumes para ele, mas ele não precisa mais. Ele está vivo. Ele ressuscitou. A única mulher que tem uma percepção espiritual da necessidade de ungir o corpo de Jesus para a sepultura foi Maria.
Ela fez no tempo certo. E está aqui uma grande lição. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter a oportunidade de fazer novamente. Se você tem que dar um telefonema para alguém, ligue hoje. Se você precisa demonstrar amor para alguém, demonstre hoje. Se você precisa dar uma oferta aí, que está aí disponível aí, no código aí, você faça hoje, porque tem muitos missionários precisando, é hoje, não é depois. Amanhã pode ser tarde demais. Se você tem que declarar a alguém, eu te amo, declare hoje. Não faça como Davi, que esperou o seu filho Absalão morrer para dizer eu te amo, depois de tantos anos que o filho tentava conversar com o pai, e o pai fechava as portas. Hoje é o dia, agora é a oportunidade. Maria fez no tempo certo. No tempo certo. Mas eu quero concluir essa breve palavra com vocês. Em sétimo e último lugar, Maria fez primeiramente o que pôde. Segundo, ela fez o seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar o Senhor Jesus. Sexto, ela fez a pessoa certa no tempo certo. E sétimo, ela fez com reflexos para a eternidade. Porque o versículo 9 diz, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. O que me impressiona, queridos jovens, é que o que Maria fez, do recôndito de um lar pobre, de uma aldeia pobre, hoje é trombeteado dos outeiros da história, nos ouvidos do mundo. Hoje, você e eu estamos recordando esta história e homenageando esta mulher que viveu aos pés do Senhor Jesus, servindo de exemplo para você e para mim agora, nesse tempo de crise. A grande pergunta que eu faço a você é, qual vai ser o legado que vamos deixar para as futuras gerações? A pergunta que eu faço a você é esta: depois que Deus nos levar, ou seja, daqui a alguns anos, que marca as pessoas ainda receberão da nossa passada pela vida delas? Eu pergunto ainda a você, que frase haverá de resumir a nossa vida, que se Jesus não voltar antes, vai estar numa pedra, numa lápide de mármore branco sobre a nossa sepultura? A quem nós vamos influenciar? A quem nós vamos motivar? O que a história contará a nosso respeito? E eu gostaria de fechar então, trazendo à sua memória a lembrança de David Livingstone, missionário inglês, que foi para a África, dedicou sua vida na África, para fazer a obra de Deus na África, anos a fio, mergulhado naquele continente, ainda marcado por tantas injustiças sociais, por tantas doenças, por tantos perigos, e ele adoeceu na África, e ele morreu na África. E quando ele morreu, os ingleses foram lá para pegar o seu corpo e levá-lo para Londres para sepultá-lo com honras no seu país de origem. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem até levar o corpo dele para a Inglaterra, mas o coração dele vai ficar aqui na África. Ele amou a África e o coração dele vai ser sepultado aqui na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Se você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e na parede tem uma placa de bronze, com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David
Livingstone. Se você vai a Londres e visita a abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra, lá está sepultado o corpo de David Livingstone. O túmulo mais visitado lá não é dos reis, nem dos nobres, é de David Livingstone. E lá tem uma pequena placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, queridos jovens, é que a nossa vida, que passa tão rápido, possa deixar marcas indeléveis na nossa geração e nas gerações pósteras. E que Deus seja exaltado e glorificado por nossa vida. E que o nosso exemplo, como perfume preciosíssimo, se esparrame e trescale, avançando gerações e mais gerações. Parabéns, mocidade presbiteriana. Deus abençoe a todos vocês. Amém.